Olá, bom dia! O programa Médico da Família está no ar. Hoje é segunda-feira, dia 8 de setembro. A criminalidade é um problema social grave e que, infelizmente, aparece e já está inserido no cotidiano dos brasileiros. A dimensão do problema ganha proporções ainda maiores quando se trata de jovens envolvidos no mundo do crime. Tráfico de drogas, assaltos, assassinatos, dinheiro fácil. O que leva os adolescentes a entrarem para o crime cada vez mais cedo. E como transformar essa realidade? E para falar sobre esse importante assunto, está comigo no estúdio o juiz da Vara da Infância e Juventude de Campo Grande, Dr. Roberto Ferreira Filho. Dr. Roberto, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, eu que agradeço a gentileza. É um prazer muito grande estar aqui, conversar com toda a população de Campo Grande, assunto que diz respeito ao nosso dia a dia, né, doutor? Então, nós temos que, sobretudo, informar a população, tirar algumas dúvidas, derrubar alguns mitos também, para que nós compreendamos que a violência, seja ela qual for, não é um ato individual, isolado e que o combate se faz a várias mãos e com enfrentamento que tem que depender muito do envolvimento do Estado e da sociedade como um todo. Doutor, você poderia fazer um resumo do panorama de Campo Grande hoje em dia com relação à violência? Na verdade, assim, na área da infância e juventude, eu sou o único juiz que enfrenta, que atende essa demanda, né? Nós temos hoje 1.500, 1.600 processos envolvendo adolescentes, mas não são 1.600 adolescentes. Às vezes tem um outro que tem mais do que um ato que ele tenha praticado. Então, eu calculo hoje em torno de 600 adolescentes que respondem a processos por atos infracionais, crimes praticados por menores de idade. A área criminal do adulto, aí nós temos tanto juízes estaduais, que é o meu caso, que julgam, como juízes federais. O que eu posso dizer? Nós temos 20 vezes mais processos envolvendo adultos do que adolescentes na prática de delitos. E nós temos no dia a dia uma impressão diferente, né? Parece que os adolescentes cometem mais delitos que os adultos, mas isso não é verdade. Nós temos em média, isso é um dado nacional, não só local, 8 a 9% de atos cometidos por adolescentes no universo dos crimes praticados. É uma boa notícia, pelo menos. Pelo menos é um mal menor, vamos dizer assim. Menor. Né? O bom é que não tivesse crime nenhum, né? Com certeza. E, doutor Roberto, pela sua experiência, quais fatores são responsáveis hoje para levar um jovem à criminalidade? Essa é uma pergunta muito importante, porque são fatores que nós temos como enfrentá-los. Primeiro, o abandono da escola. O adolescente que sai do ritmo normal de uma pessoa da idade dele, ele começa, ele mesmo, por essa conduta de abandonar a escola, se marginalizar. Ele passa a não ter convivência com pessoas da mesma idade, com pessoas motivadas na busca de um futuro melhor. Então, o primeiro fator é o abandono da escola. O segundo fator, doutor, é o uso e a dependência de droga. Na verdade, até para custear o próprio vício, ou às vezes dívidas que contraem nas bocas que fornecem a droga, o adolescente começa a se envolver em delitos, sobretudo delitos patrimoniais, furtos, roubos, para ter o dinheiro naquele momento para pagar a sua dívida. Uma outra questão é a influência do grupo. É muito comum nós observarmos moças e rapazes que participam de delitos porque alguém da família, ou um namorado, ou namorada, o irmão, enfim, já se envolveu. Então, a influência do grupo, a dependência de droga, o abandono escolar são fatores recorrentes em boa parte dos casos que nós julgamos, sobretudo os casos graves. Temos também aqueles casos assim que, não vou dizer que são normais, mas são mais compreensíveis pelo momento que o adolescente vive. Por exemplo, uma discussão, uma ofensa, uma briga, um dano ao patrimônio de menor gravidade, faz parte também da imaturidade, do processo de formação. Então também tem essa peculiaridade. Aquilo que nós hoje não praticamos, quem sabe com 14, com 15, nós não tivéssemos esse mesmo equilíbrio, esse mesmo autocontrole, né? Também é um fator importante, a imaturidade natural do adolescente. O sistema penal hoje, quando eu estou falando não só de adultos, mas das UNEs também, ele realmente é ineficiente? Na verdade, talvez seja hoje uma das maiores vergonhas do nosso país. E não é um problema só brasileiro, mas no Brasil, particularmente respondendo a sua pergunta. O sistema prisional e o socioeducativo, as UNEs, dificilmente só o sistema pode falar em recuperar quem quer que seja. Primeiro, por falta de investimento. E não é uma crítica nem a esse, nem àquele governo, uma crítica generalizada, porque são áreas, doutor, que não dão visibilidade. Então a população cobra pouco, os governantes agem naturalmente sob pressão, uma área que não tem pressão não é prioridade, lamentavelmente, né?
e se improvisa demais. Para ter uma ideia, eu acho que é um dado importante. Nós temos no Mato Grosso do Sul inteiro, todas as cidades somadas, 230, 240 adolescentes que estão internos e cerca de 12 mil presos adultos. Então nós temos uma quantidade pequena de adolescentes nas internações, o que demonstra que seria facilmente enfrentável essa questão se fosse prioridade. A unidade de internação, ela só tem razão de ser se o adolescente de lá sair educado, profissionalizado, com uma outra perspectiva de vida. E com improviso isso é muito difícil de ser alcançado. Eu por muitos anos atuei como juiz em Corumbá e lá era juiz de execução penal. Atendia os adultos presos. O sistema prisional ainda é pior. É mais superlotado, é muito mais difícil você lidar com alguém que já tem a personalidade mais construída, mais formada, e o adolescente não. O adolescente, como eu dizia, é muito influenciável também para o bem. Então, se ele tem ocupação diária nas UNEs com escola, com profissionalização, com atividades culturais, religiosas, naturalmente ele vai mudando o modo de vida que ele estava levando. Então eu digo que é possível reverter esse problema, mas infelizmente é um problema tão sério que o Brasil, e não o Mato Grosso do Sul, mas o Brasil, o Estado do Espírito Santo, para ser mais exato, sofreu condenação internacional já pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque os adolescentes ficavam em containers, nem celas, que já seria um absurdo, ficavam em containers. E depois da condenação, o Espírito Santo acordou e hoje é um Estado modelo. Muitas vezes acontece isso. Você tem que chegar no fundo do poço para cumprir aquilo que era de uma maneira mais fácil e enfrentável, né? Doutor Roberto, nossa conversa está ótima, mas a gente precisa parar rapidinho para um breve intervalo comercial. Não saia daí, porque já já voltamos.